Quem não gostaria de ter um ano incrível? Nós fazemos planejamento, nós queremos cumprir várias metas ao longo do ano. A questão é que quando nós olhamos para a economia, nós olhamos para a política, nós nos sentimos desmotivados, irritados e frustrados. É totalmente válido todos esses sentimentos e essas emoções. A questão é que quando nós nos focamos naquilo que nós não podemos resolver, nós não temos poder de ação, nós não conseguimos mudar nada. Na vida, existem 3 tipos de coisas. Existem as coisas que somente nós podemos resolver, existem as coisas que nós podemos colaborar e ajudar a resolver, existem outras que nós não temos influência nenhuma. A grande questão é que grande parte das pessoas passam a maior parte do seu tempo e gastam a maior quantidade de suas energias focando em 2 pontos. Aquilo que sozinho você não consegue resolver e aquilo que você não consegue resolver. A questão é que aquilo que só você pode resolver não fica resolvido, porque ninguém mais pode te ajudar a resolver. Por isso que hoje eu gostaria de te convidar a focar exatamente naquilo que só você pode resolver. John Maxwell nos diz que a vida é 10% daquilo que acontece conosco e 90% daquilo que nós fazemos com aquilo. Ou seja, 10% são coisas que nós não controlamos, acontece, é a vida, e 90% é a resposta que nós damos a essas coisas. E esse 90% é exatamente a resposta que nós podemos controlar. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma breve reflexão acerca de 8 princípios que vão te ajudar a ter um ano incrível. Mas antes disso, eu te convido, caso você ainda não seja inscrito neste canal, a se inscrever, a ativar o sininho para que você seja notificado toda vez que nós postarmos a cada semana um vídeo novo. Eu te convido também a deixar o seu like, a deixar o seu comentário e a compartilhar para que mais pessoas possam receber essa mensagem e possam ser abençoadas. Vamos à reflexão dessa semana. Princípios, eles são como sinalizadores, eles nos ajudam a tomarmos o caminho correto para nós chegarmos onde nós pretendemos. Então eu gostaria de compartilhar com você alguns princípios que têm me ajudado a fazer com que o meu ano seja um ano diferente. Eu já tomei esse princípio como algo que faz parte da minha história anos atrás e eu tenho feito deles cada vez mais uma regra a ser seguida. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esses princípios que são divididos em 2 sessões. A primeira sessão nós consideramos das sessões emocionais, são atitudes que nós precisamos tomar em relação às nossas emoções. E a outra ação, a outra parte, ela concerne naquilo que toca às ações, ou seja, conselhos práticos para que nós possamos obter certos tipos de resultado. E o primeiro conselho que eu gostaria de compartilhar com você é o seguinte: não se preocupe com o que os outros pensam acerca de você. Em 1918, no ano que acabou a Primeira Guerra Mundial, nasce na África do Sul uma criança chamada Dalila Dalibung Mandela, que com 7 anos de idade foi o primeiro da sua família a ingressar na escola e, como era prática naquela época, as professoras davam nomes ingleses para as crianças, então essa criança é batizada pela professora com o nome de Mandela, Nelson Mandela. Então logo há alguns anos ele veio ingressar na Universidade da África do Sul, veio se formar em Direito, se transformou em um dos maiores ativistas daquele país em relação ao direito dos negros e à igualdade dos direitos humanos. Com 42 anos de idade, por conta desse ativismo dele, ele é preso e 2 anos depois, com 44 anos de idade, ele é sentenciado à prisão perpétua. Ele sofre todo tipo de agressão, tanto física quanto psicológica, ele é humilhado, ele é tratado com descaso, mas tempos depois, 27 anos depois dessa prisão, por conta de um esforço internacional, ele é solto. E 4 anos depois ele veio a se tornar o primeiro presidente negro na história da África do Sul. Nelson Mandela para nós é uma inspiração. E por que ele é uma inspiração? Porque ele nos ensina, entre várias coisas, uma coisa bastante importante. Não é o que os outros pensam acerca de você que define quem você é. Então tome bastante cuidado com o que você ouve acerca do que os outros pensam de você. Porque muitas vezes nós levamos em consideração a opinião de pessoas que não nos conhecem. Ou nós levamos muito em consideração o que os outros pensam e nós perdemos a nossa essência. E quando nós perdemos a nossa essência, nós perdemos a nossa própria alegria. Tome bastante cuidado com isso. Recentemente eu li um livro de um homem de 70 anos de idade que ele falava acerca do princípio 18, 40, 60. E qual é esse princípio? Esse princípio diz o seguinte, que com 18 anos nós levamos em consideração tudo aquilo que os outros pensam acerca de nós. Com 40 anos nós não estamos nem aí para o que os outros pensam acerca de nós. E
Com 60 anos de idade, nós percebemos que ninguém pensava nada acerca de nós. Ou seja, a maturidade nos faz ver que a vida não gira em torno de nós. E que nós levamos muitas vezes em consideração o que os outros poderiam pensar de nós, quando na verdade outras pessoas estão vivendo a própria vida. Então não tenha isso como um peso sobre a sua vida. Você vai ver que você vai conseguir ter um ano muito melhor quando você para de levar em consideração o que os outros podem pensar acerca de você. O segundo ponto e princípio que eu gostaria de compartilhar com você é acerca do perdão. O perdão é o aumentativo da palavra perda. Ninguém gosta de perder em hipótese nenhuma, né? Nem em brincadeira simples, todo mundo gosta de ganhar. A perda está ligada exatamente a nós perdermos aquilo que nós temos. Quando nós perdoamos, dependendo da proporção da falta que nós sofremos, esse perdão ele se torna cada vez mais difícil. Mas o perdão é uma condição sine qua non, ou seja, uma condição sem o qual nós não conseguimos ser felizes. Perdão, ele não é uma opção, ele é uma obrigatoriedade para quem quer ter um ano feliz. Perdão, ele é uma opção que você pode fazer e tomar na tua vida. Você decide se você quer perdoar ou não. Não é fácil, é desafiador, mas é mais do que necessário. Perdão não é esquecer, o nome disso é amnésia, é uma doença, é outra coisa. Perdão, na verdade, ele está ligado a nós olharmos para a cicatriz e não sentirmos dor. É deixarmos uma ferida que um dia foi aberta ser cicatrizada. E isso requer tempo, mas nós precisamos fazer isso, nós precisamos colocar os curativos em cima daquela ferida e precisamos liberar o perdão. E o perdão em nada tem a ver com a pessoa que nós perdoamos, tem a ver conosco. É quando nós perdoamos que nós somos libertos. Quando nós não perdoamos, nós fazemos uma viagem, por exemplo, para a praia, e nós levamos conosco aquela pessoa que nós não queríamos perto de nós. Você está na praia, mas você está pensando naquilo que a pessoa te fez. Ou seja, você começa a se transformar escravo por conta da falta de perdão. Então, um princípio para que você tenha um ano maravilhoso, que você precisa colocar em prática e que não é opcional, é o perdão. Você precisa aprender a liberar perdão. O terceiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é: tire tudo aquilo que não te faz bem. Existem coisas que podem ter sido importantes para nós durante um período da nossa vida, que pode ter nos ajudado, mas que em um determinado momento é necessário ser tirado. Quando nós olhamos, por exemplo, para uma criança, no processo de crescimento, muitas vezes a chupeta, o bico, ele pode ser importante, apesar de algumas contradições, ele pode ser importante para algumas crianças. Alguns pediatras defendem a ideia de que o problema da morte súbita de alguns bebês pode ser diminuído ou pode ser resolvido com o uso da chupeta. Então, algumas pessoas adotam a chupeta, mas é consenso que a partir de uma determinada idade, se a criança continuar usando chupeta, é altamente prejudicial para a sua dentição. Ela vai ter problema com seus dentes se ela continuar a usar chupeta. Ou seja, era muito importante durante um período, mas deixou de ser. E na verdade, não só deixou de ser importante, como passou a ser nocivo em um outro determinado momento. Da mesma forma são alguns relacionamentos. Quando nós olhamos para a nossa vida, existem relacionamentos que são muito importantes durante um período, que nos ajudou bastante, mas que em outros momentos são altamente tóxicos e prejudiciais, que nós precisamos aprender a cortá-los, precisamos aprender a podar da nossa vida esses galhos, certas amizades ou certos relacionamentos que não nos ajudam, que na verdade nos impedem de crescer, são âncoras, nos puxam para baixo. Existem amizades que nos fazem com que nós nos sentimos mal, existem amigos que te fazem sentir pior do que você já estava quando você procurou conversar com ele, ou quando você conversa com ele você se sente desgastado. Esse tipo de amizade, esse tipo de relacionamento, ele precisa ser evitado. Existem pessoas que têm prazer em deixar outras pessoas desconfortáveis. Esse tipo de pessoas, elas têm que ser excluídas da sua agenda. Você não pode se relacionar com pessoas que fazem com que você não seja aquilo que você realmente quer ser. Pessoas que prejudicam quem você é. Tome bastante cuidado com isso. E o quarto ponto que eu gostaria de compartilhar com você é acerca da gratidão. Seja grato. Aprenda a ser grato. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses, ela nos ensina: regozijai-vos, orai sem cessar. Sede grato por tudo. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vós. Regozijar é muito mais do que se alegrar. É você colocar o prazer naquilo que você está fazendo. Ou seja, quando nós olhamos para a nossa vida, a vida ela não é tão linear quanto parece.
né? Às vezes nós sonhamos que as coisas vão acontecer de uma forma e os desafios nos mostram que não é bem assim que as coisas acontecem. Mas apesar disso, você tem muito que agradecer. Seja grato. A gratidão, ela é um princípio que nos ensina a nós olharmos para a vida e sermos felizes com aquilo que nós temos, apesar de muitas vezes isso ser necessário que nós lutemos para que nós venhamos mudar a nossa realidade. Mas isso não afeta a nossa gratidão. Nós somos gratos pelo que nós temos hoje. Então, eu gostaria de compartilhar com você nesse vídeo esses 4 princípios. Os outros 4 princípios eu deixo para o próximo vídeo, porque esse vídeo não fique tão longo. Então, só para revisar. Primeiro, tome bastante cuidado com o que os outros pensam acerca de você. Não se deixe afetar a esse modo com que os outros pensam acerca de você. O segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com você e que nós falamos é acerca do perdão. Perdoe. O terceiro, tire tudo aquilo que te atrapalha. E o quarto, seja grato. Esses são os 4 pontos que eu gostaria de compartilhar com você hoje. E os outros 4, espere para o próximo vídeo da próxima semana. Que Deus te abençoe. Um beijinho, tudo de bom.